Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e esse é o nosso primeiro episódio do programa e podcast Tel Aviv em Foco, um programa em que a gente vai aprofundar o debate sobre temas relevantes do mercado audiovisual. A ideia é sempre trazer especialistas sobre assuntos relevantes e compor um painel com perspectivas e pontos de vista complementares, com foco em novos modelos de negócio, estratégias e desafios da indústria audiovisual. O programa de hoje a gente estreia com um dos temas que tem sido mais discutidos nos últimos 2 anos e que tem tido um impacto bastante relevante na estratégia das empresas de conteúdo. A gente está falando de canais FAST, ou Free Ad Supported Streaming TV, ou, em uma explicação bem simplificada, canais de TV viabilizados por publicidade e distribuídos por streaming. Se eles são lineares ou não, talvez seja um tema para a gente discutir daqui a pouquinho, mas é um dos pontos importantes desse nosso debate. O conceito dos canais FAST surgiu de um problema comum às empresas de mídia e produtores de conteúdo nesse ambiente digital que a gente vive. Como fazer dinheiro a partir de grandes acervos e estruturas de produção com agilidade, com baixo custo e com resultados rápidos e relevantes. A resposta acabou aparecendo justamente naquele modelo mais tradicional da televisão, a publicidade. Conceito de FAST, os canais passaram a ser organizados a partir de bibliotecas de conteúdos buscando temas, personagens e momentos em comum, ganhando audiências muito segmentadas da internet e agregando, obviamente, o potencial e direcionamento do público e o analytics que só a internet pode oferecer. O Brasil tem uma posição muito destacada nesse ambiente, porque são 33 milhões de televisores conectados, o que, segundo o estudo mais recente da Dia, mostra que isso é a segunda maior base de TVs conectados do mundo. Da mesma maneira, esse estudo da Dia apresenta um potencial de crescimento para o mercado de publicidade em canais FAST bastante significativo, praticamente multiplicando por 4 em relação ao que a gente tem hoje, chegando aí a 2027 a 12 bilhões de dólares. O problema é que, como sempre, boa parte desse mercado está nos Estados Unidos, então o nosso desafio é como trazer isso para a realidade brasileira. Nesse programa de estreia, a gente conta com o apoio, com a parceria da Samsung TV Plus, uma das principais plataformas de canais FAST do mundo, e também, obviamente, de distribuição de conteúdos por streaming. E eu já convido a nossa primeira convidada de hoje, a Aline Jabbour. A Aline, ela é a diretora de desenvolvimento de negócios e aquisição de conteúdos para a América Latina da Samsung TV Plus. Aline, muito obrigado pela tua presença, pela tua parceria aqui conosco nesse programa. Obrigada, Samuel. Obrigada pela oportunidade de compartilhar a importância do FAST para a nossa indústria de entretenimento, né? E contar um pouco para a sua audiência como esse modelo está revolucionando o cenário da televisão em todo o mundo. É isso que a gente vai tentar explorar daqui a pouquinho com os nossos convidados aqui. E aí eu trago o Bernardo Ribeiro. O Bernardo é gerente de estratégia de canais pagos não esportivos do Grupo Globo. Bernardo, obrigado pela presença aqui conosco nessa discussão tão relevante sobre canais FAST. Primeira vez que a gente vai trazer esse debate nesse programa aqui da Tel Aviv. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, Samuel. Sempre é legal estar discutindo esses temas inovadores do mercado de mídia com pessoas inteligentes como vocês e vai ser um prazer ter esse papo. E a próxima pessoa inteligente já está aqui na tela conosco, é o Roberto Grossman. Roberto é diretor executivo de transformação digital do SBT, um dos principais grupos de mídia brasileiro, também hoje na liderança do mercado de transição, vamos dizer assim, televisão tradicional para televisão digital, para televisão por streaming, e a gente vai querer ouvir bastante da experiência do SBT nesse programa. Obrigado pela presença, Roberto. Obrigado, Samuel. Prazer estar aqui junto com você, com os nossos colegas aqui, discutindo esse assunto, que é um assunto bem novo, na verdade, aqui no Brasil. Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir e contribuir para esse mercado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, acho que vai ser um debate bastante rico. Como a gente já viu, né, Aline, o tema é bastante complexo. Eu acho que a gente poderia começar esse bate-papo, começar essa conversa, justamente trazendo uma perspectiva da Samsung TV Plus, entendendo um pouco a proposta de vocês, onde é que vocês entram dentro desse ecossistema. Afinal de contas, né, vocês são a principal plataforma de streaming, ou uma das principais plataformas de streaming hoje, né, contando a quantidade de dispositivos que a Samsung tem. Só no Brasil, mais de 15 milhões, né, de dispositivos conectados. Como é que vocês se colocam como plataforma de agregação de canais ou de marketplace de canais? Explica um pouco para a gente a atuação de vocês nesse momento. Tá.
Samuel, eu acho que se você me permite, antes de começar a falar sobre a Samsung nesse cenário, eu gosto sempre de dar uma explicação, porque parece que a gente tem sempre um novo acrônimo, né, na nossa indústria. Então, para ficar, deixar todo mundo na mesma página, eu gosto sempre de contextualizar e contar como é que está o FAST inserido aí nessa sopa de letrinhas, né? Então, a gente pode distribuir conteúdo, né, de diversas formas, cabo, antena e o streaming. Então, e no streaming a gente tem diversos modelos. A gente tem o SVOD, que é como o Netflix, por exemplo, que oferece conteúdo sob demanda através de uma assinatura. A gente tem o AVOD, que são conteúdos sob demanda de graça, que é como o exemplo, por exemplo, do YouTube, ele é suportado por anúncios. E a gente tem o FAST, né? O FAST, ele é a combinação de canais lineares, como você disse, né? Bem semelhante à TV tradicional, com vídeo sob demanda, né? E isso é suportado por anúncio. E essa modalidade, ela oferece uma audiência, uma experiência totalmente gratuita, com uma programação contínua e anúncio nos intervalos, né? Ele pode ser exibido antes, durante TV Plus, antes, durante e depois do conteúdo. E aí, nesse contexto, entra o Samsung TV Plus, né? O TV Plus é uma plataforma FAST, é uma plataforma que é distribuída via streaming e disponibiliza hoje mais de 65 canais lineares, eles são programados 24 horas por 7 dias na semana, e tem intervalos comerciais durante a exibição. O anúncio é o que possibilita o consumidor a ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita, e são conteúdos de altíssima qualidade, e a publicidade, ela entra de uma forma em que os nossos consumidores já estavam acostumados, né? São comerciais não intrusivos ao conteúdo. Então, é algo muito semelhante ao que eles estão acostumados, e por isso eles aceitam a ter essa publicidade para ter acesso a um conteúdo de qualidade de graça. Eu não posso dividir muitos detalhes dos nossos números, mas eu vou dar alguns highlights que aí vocês conseguem entender bem como é o FAST hoje, né? Bom, Samsung, vocês sabem, é o fabricante número 1 de Smart TVs no mundo, né? A marca mais reconhecida nessa categoria, há mais de 17 anos. E a penetração do Samsung TV Plus nessa base, ela é de 50%. Aproximadamente 50%, ou seja, isso significa que a metade dos proprietários de uma Smart TV da Samsung que está conectada à internet acessa o Samsung TV Plus por mais de 3 minutos. Né? Então, vocês podem imaginar o tamanho dessa distribuição. Em relação ao crescimento, também não posso falar quantas horas, mas assim, a nossa projeção para esse ano era crescer 65% em relação ao ano passado. Em julho, a gente já chegou em 85% dessa meta, ou seja, a gente vai ultrapassar muito o que estava previsto. Dentro do cenário da Samsung, a Samsung está disponível em 24 países. O Brasil é o segundo mercado com maior quantidade de usuários e também com maior tempo de engajamento. Nós somos o 4º aplicativo mais assistido nas TVs da Samsung. Esse eu não posso contar quem é o primeiro, segundo e terceiro, mas vocês conseguem entender o tamanho que é isso, né? Assim, é uma plataforma que existe há 2 anos e meio, é uma plataforma que tem conteúdo de graça, com anúncio, e já é a 4ª plataforma mais assistida em tempo dentro das televisões da Samsung. Então, eu gosto sempre de mencionar que hoje a gente já é uma plataforma relevante, não só relevante na Samsung, mas também já é relevante no mercado latino-americano. E essa relevância, ela é não só na audiência, mas ela também já é relevante quando a gente fala de anúncios, né? Fala de marcas entendendo que precisam fazer parte desse universo. Então, é mais ou menos isso onde a gente está inserido. Eu acho que fazia todo sentido, né? Era muito natural a Samsung entrar nesse modelo. A Samsung está sempre olhando as tendências, inovação, e está sempre colocando o consumidor dentro das nossas estratégias. Então, era muito, muito natural oferecer uma opção de entretenimento, de graça, com qualidade, fácil de acessar e disponível a partir do momento em que o nosso consumidor tira a televisão da caixa. Ou seja, é uma realidade que já existe no Brasil, dá para a gente dizer com segurança que o mercado FAST no Brasil já tem pelo menos todas as condições para se desenvolver. Sim, sim. Como você disse, a gente tem esse estudo, né, que ele é super interessante, ele mostra que o Brasil é o 5º mercado potencial
para o FAST. A gente sempre isola os Estados Unidos, porque o tamanho da base dos Estados Unidos é muito grande, o tamanho do mercado publicitário nos Estados Unidos é muito grande. Então, a gente não só a gente, né, mas até esse estudo onde ele separa os Estados Unidos. Então, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o quinto mercado mais importante. Ele vai, só o Brasil tem uma previsão de chegar em 2027 com 100 milhões de dólares de receita em publicidade. Então, isso mostra que não é um futuro, né? Ele já chegou. Roberto, o SBT, eu brinquei no começo, falei sério, né? Vocês já estão nesse mundo digital há muito tempo do YouTube, né? O SBT hoje é de longe aí um dos principais produtores de conteúdo de YouTube e vocês estão buscando esse processo de transição. Pergunto, FAST está no radar de vocês? Como que isso se insere dentro da estratégia de vocês para streaming? A resposta curta é sim, né? Eu acho que a questão, a palavra importante não é transição, né? É evolução e soma, porque eu acho que o que está acontecendo, cada vez existem mais formas de você expor o seu conteúdo ao seu usuário, seu consumidor, e fazer parte da vida dele, né? Da vida de entretenimento dele, em diversos canais, né? Então, conforme existe essa multiplicação de devices e de formas de acessar conteúdo, eu acho que um grande produtor de conteúdo, como é o caso do SBT, precisa estar presente, precisa explorar esses novos formatos. Então, a gente começou a trabalhar com o YouTube já há muitos anos, quando o YouTube começou a ter uma importância significativa, né, no tempo de uso das pessoas, em termos de consumo de entretenimento. Então, foi lá o nosso primeiro passo. Mas, desde então, a gente vem evoluindo, continuando forte no YouTube, e agora estamos dando esse passo que começamos em parceria com a Samsung, né? A gente lançou um primeiro canal, que é um canal focado na geração Z, que chama TVzinho, que já tem um sucesso muito grande no YouTube, mais de 5 milhões de seguidores no YouTube, e a gente criou esse canal agora para a Samsung TV Plus. E é interessante que uma das oportunidades que oferece, né, essa parceria é que a gente conseguiu lançar ao mesmo tempo no Brasil e fora do Brasil em outros mercados. Então, eu acho que também tem essa vantagem de trabalhar com uma plataforma que tem essa penetração, como a Samsung, porque você pode fazer esse caminho de exportar seu conteúdo de uma forma relativamente simples. Mas, como eu disse, assim, é uma soma, né? É um aprendizado muito grande. Então, a gente fez esse primeiro lançamento para aprender como funciona o consumo de conteúdo, como funciona a publicidade, quais são as oportunidades de se somar dentro desse ecossistema, e estamos nesse momento de aprendizado e de teste. Esse lançamento global, obviamente, é para pegar audiência em português também, né? Vocês estão já fazendo a conversão de língua para outros idiomas? Não, por enquanto é para pegar consumo em português de brasileiros ou outras pessoas que falam português, né, em outros países, mas por enquanto o conteúdo está todo em português. Bernardo, vocês na Globo também tiveram uma estratégia de adoção desse caminho FAST, né, com um canal esportivo e com um canal focado em receitas, né, focado em culinária. Conta um pouco para a gente como é que foi essa estratégia e como é que isso se casa com a estratégia de vocês de distribuição pela Samsung TV Plus. A gente na verdade, a estratégia de distribuição pela Samsung TV Plus acabou acontecendo muito por um alinhamento de timings interessante, né? Na medida em que a gente já vinha estudando muito o tema de FAST, principalmente olhando para esse desenvolvimento do mercado americano e toda a evolução de consumo, e toda a evolução de mercado que vinha, né? E a gente tinha também diversas iniciativas internas que dialogavam um pouco com isso, né? Seja o desenvolvimento e amadurecimento da venda de publicidade digital, ou até mesmo também das adoções tecnológicas relacionadas a streaming. Então, e aí eu acho que isso tudo meio que criou esse caldo aí cultural, esse caldo de transformação que, junto com esse timing da Samsung, acabou gerando essa possibilidade de experimentar em cima de FAST, né? E aí, como você disse, primeiro começando por esses ambientes de receitas e do GE, né, da gastronomia, da comida e do esporte,
muito porque a gente entendeu que eram territórios e marcas que a gente já tinha no digital e já eram conhecidas, e eram também marcas que a gente já tinha uma prontidão de conteúdo para atuar. Então, partiu um pouco dessa lógica, né? Essa nossa entrada no mercado de festas. Vocês, nesse processo de, vamos dizer assim, experimentação, né? Acho que é o momento mais adequado para dizer, era de experimentação. Vocês olharam esses mercados relevantes por alguma razão específica? Tinha uma ciência por trás dessa decisão? Ou era onde vocês tinham mais conteúdo, onde vocês tinham mais opções de criar um canal? A gente entendeu que, na verdade, esses dois ambientes tinham algumas condições que ajudavam a nossa experimentação, que pelo menos facilitavam o entendimento e a avaliação se as hipóteses que a gente tinha eram razoáveis ou não e qual o resultado delas. Parte da questão eram marcas já digitais e já conhecidas, parte tinha relação com a prontidão de conteúdo, ter conteúdo em quantidade que fosse possível programar um canal, né? Então, acho que isso são condições importantes para a gente conseguir, que a gente tenha conseguido construir 2 canais de maneira rápida e exatamente olhando isso que você falou, uma experimentação. Como é que a gente conseguia criar hipóteses, testar essas hipóteses e avançar no tema, ao mesmo tempo que criava condições tanto para capturar consumidor, né, capturar a atenção do consumidor e tentar criar valor a partir disso. Legal, a gente vai explorar um pouquinho mais esses aprendizados daqui a pouco, mas vocês dois falaram sobre a parceria com a Samsung, e aí, Aline, eu queria te ouvir sobre como é que funciona o processo de construção dessas parcerias. É um processo de uma mão só, é um processo de 2 mãos, existe colaboração, como é que vocês trocam informações para chegar nesses modelos que podem ser viáveis para distribuição em cima do Samsung TV Plus? Tá. O ecossistema de Fest, Samuel, ele é composto por empresas de tecnologia, né, que oferecem ferramentas para transformar essa biblioteca de conteúdo em um canal linear. Ele tem os provedores de conteúdo, né, que entram com a qualidade e com o entretenimento. Tem os anunciantes, que faz essa roda girar, né, e faz com que esse modelo, né, ele seja viável. E tem o distribuidor, que no caso é a Samsung. E a Samsung, no papel de distribuidor, a gente busca garantir que todos se beneficiem, né, da nossa parceria, né? A gente busca promover uma relação de ganha-ganha com todo esse ecossistema, né? Tanto com os provedores de conteúdo, parceiros de tecnologia e os anunciantes. Então, o nosso modelo de negócio ele é bem flexível. Ele é flexível à necessidade de cada parceiro, né? Cada parceiro ele está numa maturidade de mercado diferente e a gente respeita isso, né? Então, a gente busca sempre uma relação em que todo mundo pode ganhar dentro dessa equação. E aí, a base da nossa parceria, a gente constrói a nossa parceria com base nesse formato de ganha-ganha, e a gente hoje tem 3 tipos de parceiros, né? A gente categorizou eles internamente, é uma categoria super interna, mas é mais fácil para vocês entenderem quem são esses parceiros. Então, a gente tem o que a gente chama de canais first party, né? Que são os canais próprios da Samsung. Então, são canais em que, além da programação, curadoria, a gente também é responsável pela criação da marca. E o formato principal desse modelo de negócio é o licenciamento. Então, a gente licencia conteúdo, a gente programa, a gente faz toda a estratégia de curadoria e também cria marca. E aí a gente tem parceiros importantes no mercado nesse modelo. A gente tem NBCU, BBC, Hallmark, O2 Filmes, assim, entre muitos outros. A gente tem 2 canais nesse modelo no Brasil. A gente tem um canal de novelas, que é o canal Novelando, e a gente tem um canal de crimes, suspense, investigação, que a gente chama de investigação total. A gente tem uma outra categoria, que são os canais que a gente chama de second party, que também, nesse caso, também são canais próprios da Samsung, mas nesse modelo a gente não detém a marca. E aqui entra uma categoria muito interessante que surgiu no Fest, né, que é o single IP, que é o canal de um único conteúdo, né, é uma única marca, e aí esse conteúdo ele fica rodando 24/7, e aí tem toda uma estratégia, né, de engajamento que é bem interessante. Aqui na Samsung, nesses canais que a gente tem hoje, que são second party, a gente também faz o licenciamento.
Então, a gente tem hoje 2 parceiros, nos 2 canais que a gente tem um canal com a série The Shield, com a parceria com a Sony, e a gente tem o canal da novela Os 10 Mandamentos, em parceria com a Record. E a gente tem também os third party, e aí é a maioria do nosso line-up, né? E aí são canais que são programados por terceiros, ele tem um modelo de negócio bem diverso, né? Ele é um modelo de negócio que, como eu disse, depende da maturidade de cada um. A maioria do nosso portfólio é composta por esses terceiros, e aí esses terceiros são a categoria em que está a Globo. A Globo, ela tem 2 canais na plataforma, que é o Receitas Fest e o GE Fest, como o Bernardo comentou, e o SBT, né, que entrou há pouco tempo com um canal para o público teen, que é o TVzinho. Então, Samuel, assim, independente da categoria, o nosso compromisso é construir parcerias duradouras, né? E essa construção é a várias mãos, não só do lado da Samsung, mas também do lado dos nossos parceiros, né? A gente sempre respeita o timing de cada um, a gente mantém uma relação muito transparente, porque a gente entende que para que o nosso ecossistema prospere, todos precisam rodar, né, bem. Todo mundo precisa ter as informações necessárias, a gente precisa aceitar e entender o timing de cada um. Então, é assim que a gente constrói as nossas parcerias. Dentro dessas categorias, vocês subsidiam os parceiros com informações, com dados que podem ajudar eles a direcionar de maneira igual? Ou assim, os canais que são programados por terceiros, ele assume o risco, ele faz as pesquisas de mercado, ele identifica onde existem as oportunidades, ou existe também uma troca com esses canais programados por terceiros? Sim, existe. Para uma parceria ser de ganha-ganha, a gente precisa ser muito transparente, né? A gente trabalha com esse único objetivo. Então, a gente precisa oferecer, para a gente chegar numa oferta, né, de entretenimento interessante para os consumidores, a gente precisa que todo mundo tenha as informações e trabalhe de uma forma que garanta essa qualidade. Então, sim, a gente tem uma ferramenta online que a gente disponibiliza para todos os nossos parceiros, são as mesmas informações que a gente tem para os nossos canais próprios, então eles acessam em D+1 todas as informações de quantidade de usuários e tempo que esses usuários ficaram na sua plataforma. A gente consegue fazer alguma segmentação entre 3 minutos, 15 minutos, então eles conseguem entender exatamente como é que está a performance do canal, né, praticamente online. Uma vez por mês, a gente também divide a informação sobre títulos, então eles conseguem ver, título a título, quantos usuários e quantas horas esses usuários ficaram assistindo aquele título. Então, por exemplo, o Roberto, ele consegue saber o capítulo 5 da novela Poliana, quantos usuários assistiram naquele mês e por quantas horas. Então, assim ele consegue trabalhar a estratégia de programação dele, né? Agora, um ponto que é muito importante, Samuel, a gente levantar aqui, que é que nós respeitamos rigorosamente a confidencialidade estabelecida em cada parceria, né? Assim, o Samuel, o Roberto, ele tem acesso apenas às informações do TVzinho. O Bernardo tem apenas as informações dos canais da Globo. Então, assim, é muito importante a gente estabelecer essa relação também de confiança, né? Assim, a gente não quer quebrar isso. E aí, a gente tem muitas perguntas, tá bom, mas, poxa, eu tô vendo que meu canal tá bom, tem 1 milhão de horas, né, isso é bom ou isso é ruim, né, como é que a gente tá na plataforma? Então, a gente não pode dizer, olha, você tá melhor que a Globo, ou você tá melhor que o SBT, a gente não pode, né, por uma questão de confidencialidade, contar. Mas a gente divide informações que nossos parceiros conseguem entender e conseguem direcionar o canal, né? Então a gente faz reuniões periódicas, né? A frequência depende do timing do nosso parceiro, né? Então, os canais recém-criados a gente faz com uma frequência maior, os canais que estão desempenhando, não estão desempenhando tão bem, a gente também tem uma frequência diferente, e aí a gente analisa a posição do ranking, né? Assim,
dizendo qual é a posição do ranking, a gente não está comparando com o canal X ou Y, a gente está dizendo, né, você está na 10ª posição, na 30ª posição, e aí a gente consegue também direcionar e dizer, olha, é um canal de nicho, ele não vai ser a 1ª posição, a 2ª posição, não é a nossa expectativa, mas ele mesmo sendo um canal de nicho, ele não está numa posição de acordo com a categoria, né, aí a gente fala sobre categoria, né, então, o canal Receitas, ele é de uma categoria lifestyle. Como é que está o canal Receitas dentro da categoria lifestyle do nosso line-up? Ele está bem posicionado? Ele pode melhorar? E, além disso, assim, nós temos o serviço em 24 países, então a gente tem um benchmark, a gente tem um histórico muito importante para dividir, né? Então, a gente divide. Então, muitas vezes, nessas reuniões, surge uma ideia, olha, eu pensei em fazer isso. Se a gente sabe que isso já aconteceu em outro país, a gente consegue dividir, olha, deu certo na Austrália, vamos tentar. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? O Brasil é diferente, mas a gente divide o que a gente vê em outros países, né? Tanto do que deu certo como do que não deu certo, e a gente ajuda não só a entender, mas também fazer testes, né? Vamos testar uma mudança agora na minha estratégia de programação, vamos ver como é que foi, e a gente acompanha a performance, a gente avalia se mudou o ranking, se alcançou ou superou as nossas expectativas de desenvolvimento. Então, eu, pessoalmente, eu acredito que uma abordagem aberta, colaborativa, ela é que vai estabelecer os novos padrões da inovação da nossa indústria, né? Ela que vai quebrar essas barreiras tecnológicas. Então, a gente enxerga muito esse formato de que ganha-ganha, não só na hora da gente construir a parceria, como você vai receber, o que você não vai receber, mas também na construção, né, da sua estratégia de programação e no engajamento do seu público. Então, é mais ou menos assim. Eu queria aproveitar um gancho que você deu e perguntar para o Roberto. Bom, a gente viu que uma das grandes diferenças aí desse modelo FAST é justamente a riqueza do Analytics que você pode ter pela própria natureza do streaming da internet, né, Roberto? A minha pergunta é, primeiro, existe risco de canibalização dos modelos tradicionais, ou você considera que esse é um universo completamente novo e que só tem a somar para a estratégia de um grupo de mídia? Porque, sim, claro que uma emissora de televisão não quer rachar a receita publicitária que ela já tem, né, com uma outra plataforma, porque senão ela só está dividindo o mesmo bolo, né? Ela quer trazer novas receitas. Esse diferencial de você ter um analytics mais preciso, de você estar pegando uma audiência nova, ele é complementar ou existe sim uma preocupação que tem que ser tomada aí pelos produtores de conteúdo de não haver sobreposição entre as duas coisas? Samuel, essa é uma excelente pergunta e é uma coisa que obviamente a gente pensa bastante, né, estrategicamente. Sinceramente, eu acho que a resposta eu ainda não tenho, né? Porque se por um lado você poderia, né, por ser uma publicidade, né, que a gente chama de addressable, né, que você escolhe exatamente o target que você quer falar, etc., com uma compra programática. Então, na teoria, você poderia trazer novos anunciantes, né, anunciantes menores até, que hoje compram mais em plataformas digitais, como Meta, Google, etc., e não estão tanto na TV, ou não estão quase nada na TV. Então, na teoria, você poderia acessar esse tipo de anunciante para esse novo formato. Por outro lado, pelo formato do anúncio, né, que é o formato em vídeo, que exige um investimento maior de produção, etc., é mais natural, pelo menos no primeiro momento, que quem aproveite esse espaço, esse formato de anúncio, seja os mesmos anunciantes que já têm desenvolvido esse tipo de anúncio, né, e que anunciam mais na TV. Então, pode ser que sim, que exista uma canibalização, né? Como, de certa forma, você poderia argumentar que já existe no YouTube também, mas eu acho que, independentemente dessa resposta, o mais importante é a gente estar onde o nosso usuário quer consumir o conteúdo, né? Então, se existe essa mudança ou essa evolução de hábito de consumo, né, para você consumir em outras plataformas, além da TV aberta, que continua sendo muito grande, muito importante no Brasil, né? A pesquisa recente da Comscore mostra que mais de 70% do consumo de vídeo ainda é na TV aberta. Então, certamente, ela, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela ainda vai ser muito importante por muito tempo. Mas se o consumidor está tendo esse perfil de uso, né, de consumir conteúdo em outros formatos, em outras telas, às vezes, ou em outros momentos de consumo,
eu acredito que a gente precisa estar lá. E por isso que a gente, assim que conheceu mais a fundo essa oportunidade, a gente rapidamente fez esse esforço para ter pelo menos esse primeiro canal para testar o formato, porque eu acho que é fundamental que a gente conheça esses novos formatos, o perfil de consumo, o perfil de uso, perfil dos anunciantes, as oportunidades de trazer novos anunciantes para a gente fazer parte e ampliar nosso ecossistema. Então, mas eu acho que a resposta a gente vai saber ao longo do tempo. O ideal seria, sim, trazer novos anunciantes de perfis diferentes para somar ao bolo que a gente tem acesso. E aí eu acho que o Bernardo pode ajudar a gente também a entender esse problema, pensando que a Globo tem, né, praticamente todas as plataformas à disposição para distribuição de conteúdo. Vocês têm o seu próprio streaming, vocês têm canais pagos, vocês têm a TV aberta, vocês têm um portal com presença relevante no mercado da internet. Como é que se pondera aquilo que pode ser viável para o Fast e aquilo que é melhor ser colocado em outras plataformas? Como é que vocês fazem para tomar essa decisão, também tendo como perspectiva a questão da canibalização de outros meios, né, de você conseguir evitar isso, e fazer com que o Fast tenha um diferencial relevante com relação às outras formas de distribuição de conteúdo? Como é que funciona isso dentro da Globo, Bernardo? Acho que é uma boa pergunta, Samuel, e acho que o teu ponto é perfeito, no sentido de que, com uma diversidade tão grande de ofertas diferentes para o consumidor, é muito complicado a gente pensar estratégias de maneira isolada, né? Pensar a estratégia do Fast isoladamente da estratégia de todas as outras plataformas. Então, é sempre importante tentar entender como essas novas ofertas, no caso do Fast aqui, como elas se encaixam no portfólio que a gente tem. E é um pouco... Tem um pouco de alquimia, eu acho, nessa história, um pouco de método científico, de criar hipóteses, testar hipóteses e avaliar no meio desse processo, né? A gente parte, obviamente, da premissa de que exatamente por ter um portfólio tão diverso, a gente tem que ir com calma e ir testando na medida de que tentar avaliar e tentar responder a pergunta que o próprio Roberto, a gente estava tentando responder, é uma pergunta que todos nós tentamos responder em alguma medida, né, de como é que quando você coloca uma oferta nova, isso impacta, ou que sinergias existem quando você coloca uma oferta nova nas ofertas que você já tem, né, e o quanto que isso cria de valor para o consumidor versus o quanto você captura, e se essa captura, de fato, é uma captura de recurso novo ou não, né? Mas acho que um aspecto importante para a gente sempre avaliar é esse, a gente tem como princípio tentar estar sempre ter as pessoas no centro da decisão e acompanhar esses hábitos do consumidor. Então, nesse caso, acho que o Fast se encaixa. Uma outra característica que a gente coloca é muito de tentar ter sempre soluções inovadoras para o consumidor e para o mercado. Também eu acho que se encaixa nessa nossa discussão aqui. Então, do ponto de vista aqui da gente com um portfólio tão diverso e tão amplo e até tendo atuações tão vencedoras, né, e líderes de mercado, como a TV Globo, como nossos canais pagos, como o GNT, Multishow, Sport TV, como o próprio Globoplay no streaming, é um pouco essa criação de uma avaliação quase que de método científico mesmo, né, de testar as hipóteses e ir avaliando conforme a gente vai, tentando sempre respeitar esse equilíbrio tênue entre as plataformas, né, essa criação de valor que cada uma dá. Então, acaba sendo uma coisa meio que a gente vai experimentando e testando e vai evoluindo aos poucos, né? Conforme a gente vai percebendo que o público é diferente, que as marcas que se conectam com a gente no Fast são diferentes, a gente, obviamente, vai conseguindo dar um pouco mais digamos, de linha para essa iniciativa e consegue experimentar e fazer um novo step da experimentação. Acho que é um pouco por aí, né? De testar esse modelo, né? Não sei se, claro, talvez seja um pouco cedo ainda para vocês falarem do que vocês já coletaram e aprenderam com a experiência que vocês têm com as duas, os dois pilotos, vamos dizer assim, de canais Fast, né? Tanto na área esportiva quanto na área de culinária. Mas o que já deu para perceber com relação a isso? Assim, é uma audiência diferente? É um anunciante diferente? É algum hábito de consumo diferente? Dá para a gente já tirar alguma lição desse aprendizado de vocês? Eu acho que, assim, primeiramente,
a gente tinha, acho que, 3 dimensões que a gente queria testar, experimentar e tentar avaliar resultados. Uma era testar, de fato, o arcabouço tecnológico, né? Um outro era tentar entender como essa tendência de consumidor que a gente via tão proeminente no mercado dos Estados Unidos, ela se refletia ou não no Brasil, e também testar, obviamente, a receptividade de mercado mesmo, né? Como é que o mercado receberia isso. Eu acho que, assim, de uma forma geral, eu acho que esses primeiros meses, esses primeiros 6, 7 meses aí de iniciativa, ainda é um pouco cedo para dar um prognóstico muito definitivo sobre o caminho que a gente tem. O que dá para dizer é que a gente vem enxergando receptividade dos stakeholders envolvidos. Então, acho que para uma iniciativa de inovação acaba sendo bem-vindo, assim, né? Acaba ajudando bastante nessa discussão. Eu acho que os aprendizados nesse primeiro momento, eles acabam, acho que, tendendo a ser mais internos, às vezes, do que até os externos, né? Tem muito, assim, como o Fast é esse híbrido de TV tradicional, mas entregue via streaming, né? Então, uma grade linear entregue via streaming, mas e uma venda de publicidade, que também é uma publicidade de break, como o próprio Roberto colocou, de breaks com peças que são meio do formato tradicional, mas ele também entregue digitalmente. Eu acho que os maiores aprendizados acho que têm sido, e resultados têm sido até internos mesmo, né? Porque isso coloca, de fato, essa interseção do tradicional com o digital, que é uma coisa que a gente vive em tantos outros lugares. Então, até esses aprendizados de entender o que funciona melhor quando a gente acopla mais próximo dos nossos modelos tradicionais e o que eventualmente tem que ser novo e, de fato, completamente diferente digital, isso olhando para uma grade linear, eu acho que tem sido os aprendizados e os resultados têm surgido mais nessa frente. Aline, a gente falou muito aqui do mercado publicitário, a gente falou sobre como é que o Fast pode ser complementar ou, em algum momento, canibalizar as receitas dos canais tradicionais, mas a gente sabe que vocês também têm uma plataforma de publicidade, Samsung Ads, que eventualmente pode ou não estar combinada com os canais Fast que vocês distribuem. Como é que funcionam essas duas coisas e de que maneira que é possível trabalhar de maneira complementar? E eu já te pergunto também assim, se o mercado publicitário já está entendendo essa realidade do Fast. O Samsung Ads ele é o braço de monetização da Samsung, né? E ele desempenha um papel fundamental na sustentação do modelo, né? Ele é o que permite a gente continuar oferecendo essa ampla variedade de conteúdo de forma gratuita. E as oportunidades de monetização, elas variam muito de acordo com a região, com a região de veiculação, com os acordos de parceiros de publicidade. A frequência também é determinada por diversos fatores, né? Assim, a gente tem um cuidado muito grande para não ser uma publicidade intrusiva, né? A gente mimetiza esse modelo da TV tradicional, né? Onde o break ele é bem coordenado com o timing do conteúdo. E o que eu gosto de dividir o trabalho do Samsung Ads em dois contextos, né? Assim, um é a venda direta, né? Assim, é onde o nosso time faz uma venda mais consultiva, ele atende cada marca, cada agência de uma forma bem personalizada, né? A fim de entender e atender a necessidade de cada um. E nesse contexto, fazendo um paralelo, né, de como a gente estava há um ano atrás, nem há muito tempo atrás, há um ano atrás, eu acho que a evolução foi enorme, né? Assim, eu acho que o mercado publicitário entendeu que as Connected TVs, elas têm se tornado um espaço de convergência, né, para diversas audiências, gêneros, plataformas, né, proporcionando uma experiência única para os nossos consumidores, e as marcas entenderam a relevância desse cenário, né, e a necessidade de incluir os consumidores de streaming, né, nas suas estratégias de mídia. E o time de Samsung Ads, eles têm feito um trabalho excepcional de educação desse mercado, né? Assim, a nossa equipe, ela faz diversos eventos, roadshows, a gente distribui material com dados, insights, que a gente tem acesso na Samsung, justamente para fortalecer essas parcerias, né? E o resultado desse trabalho, eu gosto de dizer que ele não é apenas no atingimento de metas, né?
ele é um resultado em que a gente olha pelo retorno dos anunciantes, né? Os anunciantes que um dia anunciaram na nossa plataforma e eles estão voltando. E eles estão voltando por quê? Porque eles entenderam como funciona o FAST, eles entenderam a importância de diversificar a estratégia de mídia e eles conseguiram ver um resultado, né? A gente tem métricas, a gente consegue mostrar exatamente quantas pessoas assistiram a publicidade, quantas pessoas assistiram a comunicação da marca que eles estavam anunciando. Então, isso é muito interessante. A gente vê que o resultado está aí, né, na repetição do investimento na Samsung. E a gente tem um segundo contexto, que é a mídia programática, né? E aí, a mídia programática, a gente tem um grande inventário, né? Assim, a nossa quantidade de inventário é muito grande, né? Um inventário rico, né, em tempo real, e a gente precisa utilizar da automação da compra e da venda da publicidade para conseguir acelerar, né, a ocupação desse inventário. Nesse contexto, eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais no Brasil, quando a gente se compara com outros países, né? Não só os Estados Unidos, mas com outros países, a gente percebe que é um mercado em que a gente pode amadurecer, a gente pode crescer, a gente tem muito espaço para crescer, que aí vai de encontro com o que o Roberto falou, né? Trazer outras marcas, trazer outros tipos de anunciante, né? E trazer um volume que só a mídia programática consegue fazer. Então, o Samsung Ads, ela trabalha com esses dois contextos, a mídia programática e a venda direta, e a gente também, o Samsung TV Plus é apenas um dos produtos que o Samsung Ads vende, né? A gente tem outras formas de comunicação dentro das TVs da Samsung. Então, esse é o papel do Samsung Ads e é um papel fundamental para o crescimento e para a manutenção do nosso formato. Dá para dizer que as duas estratégias funcionam mais ou menos como duas faces da mesma moeda. Assim, vocês têm, de um lado, né, uma plataforma que permite a distribuição de conteúdo e que amplifica substancialmente essa audiência das TVs conectadas. De outro lado, uma plataforma que traz a inteligência de dados e que traz o conhecimento do mercado publicitário para complementar isso. Mas não são obrigatoriamente vinculadas, ou seja, né, os parceiros que estão no Samsung TV Plus têm as suas estratégias também de monetização e podem seguir o seu caminho independente do Samsung Ads. Sim, a gente tem, como eu disse, né, a gente tem um modelo flexível, a gente vai de acordo com que o nosso parceiro tem condições. Então, a gente pode tanto dividir o inventário, né, cada um vende o seu inventário da forma que entende que tem que ser vendida, como a gente também tem a divisão da receita, onde a gente vende todo o inventário e a gente divide a receita, né. Esse modelo é um modelo muito comum para quem está entrando no FAST, para quem ainda não tem uma equipe de ad sales ainda estabelecida e aí com todo o entendimento de mídia programática, de entendimento de como funciona o digital. Então, a gente oferece a nossa força de trabalho para a nossa força de vendas para ajudar esses parceiros que estão entrando, né? E aqueles que já têm uma força de vendas mais madura e que já está mais... e muitas vezes nem é só madura, mas que já tem uma força de vendas no país, a gente tem muitos canais que eles não estão com uma estrutura ainda no país, aí para essa força de vendas que já está mais estruturada, aí a gente vende o inventário. E a gente é super flexível no sentido de que, olha, eu vou tentar fazer a divisão de receitas porque hoje eu não estou maduro, mas daqui a 6 meses eu quero mudar, eu quero rever essa estratégia, e a gente revê. Não tem problema. A gente quer que funcione para todo mundo. Então, se o modelo agora, o momento agora do nosso parceiro é vender independente da gente, tudo bem. Não deu certo, eu quero testar, então agora a venda com vocês, a gente está super aberto a essas mudanças. Então, é nisso que eu falo que a gente é flexível, né? Nesse formato. Então, é isso. Não tem como a gente falar desses novos modelos de distribuição de conteúdo sem ser flexível, né? Porque assim, como ninguém sabe exatamente o que vai dar certo, como vai dar certo, quais são as tendências, a flexibilidade acho que é meio palavra de ordem aí. Exato. Assim, a gente sabe que tem muitas plataformas que elas engessam, né, a forma de venda de publicidade, até por questões tecnológicas, né? E a gente em alguns países, a gente tem outras regras, não é igual. Somos 24 países, cada um no seu momento, cada um na sua maturidade.
aqui no Brasil, assim, nós somos responsáveis pelo Brasil e pelo México, né? No Brasil e no México, a flexibilidade, devido à maturidade do mercado, ela é essencial. Perfeito. Agora a gente vai entrar na nossa rodada final aqui de comentários, perguntas, e aí eu queria colocar para você, Bernardo, um ponto que eu acho que é crucial nessa, não vou chamar de guerra do streaming, porque acho que a gente já passou do momento da guerra, né? A gente está mais naquele momento assim de amadurecimento de tantos modelos de negócio, tantas propostas de negócio que surgiram nos últimos anos, né? A própria audiência está amadurecendo. Mas uma coisa que é comum que a gente viu durante esse período foi um aumento brutal na quantidade de produção de conteúdos audiovisuais, de investimentos em novos conteúdos, né? Em desenvolvimento de novos conteúdos, até para ganhar audiência. O FAST ele surgiu já no momento em que talvez a indústria tenha acordado para a necessidade de buscar modelos rentáveis e sustentáveis antes de fazer os investimentos colossais que vinham sendo feitos pelos grupos de mídia aí em produção de conteúdo. Eu te pergunto se o FAST já está maduro o suficiente para receber conteúdos exclusivos, para ser um canal de produção dedicado a ele, ou ele ainda é um modelo muito mais adequado para você aproveitar os acervos existentes, as bibliotecas existentes e conseguir dar uma monetização, uma rentabilização para esses conteúdos. Eu acho que esse é um ponto importante, Samuel, porque de fato, assim, essa equação de conteúdo ela é crucial para virtualmente qualquer atuação de mídia e entretenimento em qualquer plataforma, né? É como você colocou, o crescimento da competição dentro dos streamings acabou acarretando nesse nível de investimento alto, né? E acho que não dá para ser muito diferente. O conteúdo é um pouco o coração da oferta e acho que isso anda muito colado nisso. Quando a gente olha para o FAST, pelo menos o nosso posicionamento até agora é utilizar majoritariamente acervo e a gente não tem muitos planos nesse primeiro momento para fazer qualquer produção exclusiva. Mas se você olhar para fora, você vê que esse investimento em conteúdo ele está conectado geralmente com o amadurecimento do mercado e com um mercado que cresce e que toma um tamanho tal que possibilita esses investimentos. Acho que como vocês mesmos colocaram, assim, até nas pesquisas que a gente vem vendo de FAST, quando a gente olha um pouco mais para frente, até o volume de recursos que está sendo projetado parece apontar para volumes mais altos, mas a gente acha que, por ser até um modelo meio de experimentação, né, a gente vai sentindo isso conforme o caminho a gente vai evoluindo nesse caminho, né? E acho que isso é importante quando a gente olha, porque se a gente for olhar um pouco do que funciona no FAST, ou o que na verdade funciona em plataformas de conteúdo de uma maneira geral, a gente sabe que ter IPs conhecidas, IPs que se renovam de alguma maneira, mesmo que não sejam exatamente novas, mas que tem uma consistência de novidade na plataforma com frequência, é uma variável, é uma alavanca importante para o nível de sucesso dos canais ou das plataformas. Então, a gente olha um pouco para o acervo, porque a gente entende que também a gente tem um acervo robusto suficiente com IPs conhecidas e também tem essa capacidade de estar rodando um pouco esse acervo ao longo do tempo, né? E acho que é um pouco por aí que a gente segue nesse primeiro momento, enquanto o mercado vai amadurecendo, obviamente. E Roberto, colocando você nessa discussão, como é que vocês veem essa possibilidade de desenvolvimento de conteúdos específicos? E daí eu vou um pouquinho mais longe na abordagem e te pergunto se o caminho do SBT é um caminho que já está delineado no sentido de desenvolver parcerias para todas essas novas plataformas de distribuição, ou vocês ainda cogitam a possibilidade de desenvolver uma estrutura própria de streaming? Acho que a resposta é sim. Na verdade, tudo isso, né? A gente acredita, como eu falei, né, que isso é um ecossistema que evolui e que você tem que estar onde o seu consumidor atual ou potencial está, né? E as pessoas estão consumindo conteúdos em plataformas diferentes, de formatos diferentes, em momentos diferentes. E como o nosso foco, né, como o Bernardo falou, o conteúdo é o coração do negócio, a gente tem que expor esse conteúdo no momento certo, na plataforma que a pessoa quer, né? Então, a gente enxerga esse caminho de estar presente em cada vez em mais plataformas, em mais lugares,
não necessariamente em todos, né? Eu acho que aí tem uma questão concorrencial que é importante também, você quer preservar em alguns momentos alguns tipos de conteúdo, focar mais em uma plataforma ou outra, mas a gente quer estar disponível em muitas plataformas. E também ter o nosso espaço, né? A gente já tem diversas plataformas proprietárias, seja proprietária 100%, como, por exemplo, o nosso app de notícias, o SBT News, ou a nossa plataforma de vídeos, o SBT Vídeos, ou proprietários em espaços de terceiros, né? Os nossos canais no YouTube. Então, tem várias formas de você estar presente, né? Tem a forma de você estar 100% proprietário naquela propriedade sua, você pode estar com a sua casa dentro da propriedade dos outros, ou você pode estar simplesmente distribuído, como é o caso dessa parceria com a Samsung. Então, a gente quer estar, como eu disse, em muitas plataformas, levando o conteúdo certo no momento certo para os nossos usuários. Perfeito. E aí, Aline, fechando contigo, queria saber, hoje, olhando, né, as dezenas de canais que vocês já estão distribuindo, aquilo que vocês viram que deu certo, não deu certo no Brasil, na América Latina, em outros mercados, o que vocês estão procurando hoje? O que você diria hoje que é um conteúdo que é legal para ser distribuído pela Samsung TV Plus? É um conteúdo que é legal para as pessoas procurarem você, né? Inclusive, já deixa a dica aí para você dizer como que as pessoas te procuram, né? O que vocês querem hoje para distribuir dentro da plataforma de vocês? Desculpa. Eu costumo dizer que a gente não busca um tipo específico de conteúdo, né? A gente busca o conteúdo que faz sentido dentro da nossa plataforma, né? Como o Roberto bem disse, assim, existe uma audiência para cada tipo de plataforma, né? Existe o conteúdo para cada tipo do dia. Então, a gente prefere entender que a gente precisa trazer conteúdos que façam sentido dentro do FAST. E a gente busca conteúdos que estão baseados em 3 pilares, né? Um primeiro pilar é a identidade do nosso país. Nós somos uma empresa global, né? Mas não por isso a gente esquece que cada país tem a sua cultura. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que a Samsung, logo de início, ela cuidou, né? Assim, a gente tem equipe nos 24 países. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala de conteúdo, é essencial esse olhar local. Então, é importante que o conteúdo ele não seja só adaptado em relação ao idioma do país, mas também em relação aos temas, aos gêneros que sejam relevantes na nossa região. O segundo pilar é entender que a TV ela desempenha um papel importante, que vai muito além do entretenimento aqui na América Latina, né? Assim, aqui a gente tem uma desigualdade social muito grande. E a TV, ela proporciona esse senso de pertencimento. Ela dá uma oportunidade para os consumidores participar de conversas. Eu costumo dizer que é um ingresso para o mundo, né? É uma janela diferente, né, do que elas olham nas suas casas, né? É uma janela bonita. Então, o conteúdo ele precisa estar alinhado a isso. E o terceiro pilar é a qualidade, né? É a qualidade e a diversidade de conteúdo. O FAST, ele proporciona a gente conseguir entregar muito mais conteúdos de nicho, né? Assim, a TV aberta, ela começou com os canais abertos, né? Com vários tipos de conteúdo ao longo do dia, da programação. Quando surgiu a TV por assinatura, começamos a ter canais mais nichados, né? Canais de filmes, canais de séries. E agora, no FAST, a gente vai afunila um pouco mais. Então, a gente tem canais de filmes de terror, canais de filmes de romance, canais apenas de receitas, canais apenas focado no público infanto-juvenil. Então, a gente consegue fazer um nicho, ter um nicho maior, mais nichos, né? Afunilar mais a oferta. Então, é isso que a gente tenta nesse terceiro pilar, que é ter uma oferta diversificada. E aí a gente lança mão de diversos recursos, né, para conseguir entender que tipos de nicho o nosso público quer, que tipo de conteúdo o nosso público quer. Então, considerando esses 3 pilares, identidade do país, além do entretenimento, e a qualidade e variedade de conteúdo, a gente procura sempre coisas novas nas categorias populares, né, notícias, filmes, séries, mas a gente também vai para os nichos como viagens, decoração e educação. Esses são os 3 nichos em que a gente está hoje em busca de conteúdo. Então, a gente não tem exatamente uma prioridade, a gente quer ter conteúdos relevantes para a nossa audiência. Então, fica também aqui o convite para quem tem um conteúdo relevante, um conteúdo que
que atende esses 3 pilares, nos procurar, que a gente está sempre disposto a conversar e a trazer coisas novas para a nossa plataforma. Super importante essa mensagem. A Tela Viva tem atuado aí desde 2011, na verdade, quando começou essa transformação no mercado audiovisual brasileiro, primeiro com as cotas de TV por assinatura, com os investimentos públicos que foram feitos e que fizeram com que a diversidade de produção no Brasil se amplificasse de maneira significativa, mas justamente a gente tem atuado aí como um hub, fazendo essa ponte entre canais, entre produtores de conteúdo, entre distribuidores de conteúdo e a produção independente, né? Eu acho que existe hoje uma massa crítica muito grande de produção no Brasil que precisa encontrar essas novas plataformas de distribuição, assim como os grupos de mídia, Globo e SBT aqui representados, encontraram, então, diversificando esses modelos. Então, super importante essa mensagem aí da Samsung. Acho que também as parcerias que estão sendo estabelecidas com outros grupos já consolidados, com produtores de conteúdo já consolidados, só mostram que o Brasil definitivamente é um dos mercados líderes e mais importantes aí do segmento audiovisual global e certamente não vai ser diferente no FEST. Bernardo, Roberto, queria agradecer a presença de vocês e a gente vai voltar em muito pouco tempo no nosso Pay TV Fórum, que acontece agora no próximo dia 23. Vocês vão estar aqui numa mesa juntamente com a Aline e com outros participantes que vão estar complementando, só que daí é ao vivo, não vai estar aqui no nosso podcast, não vai estar no formato de vídeo, mas a gente certamente vai aprofundar muito mais esses temas que a gente está colocando. Então, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, Aline também. Agradeço a tua participação e a parceria da Samsung para viabilizar esse nosso primeiro programa, esse nosso podcast. Muito obrigado, gente. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Até mais. E com isso, a gente encerra o nosso Tela Viva em Foco, o nosso primeiro podcast, o nosso programa dedicado à discussão de temas relevantes para o mercado audiovisual. Agradecemos mais uma vez a audiência. Em breve a gente volta com mais um tema relevante para vocês. Tchau, pessoal. Até mais.